a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui, conhecendo esse rebanho e podendo adorar a Deus juntos. Queridos, sem perda de tempo, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos ler no livro de Esdras, capítulo 8, a partir do versículo 21. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações, e partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos dos inimigos, dos quais nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Poderoso Deus, Senhor, meu Deus, nós exaltamos a Ti, porque o Senhor está aqui, o Teu Espírito conosco está, a Tua palavra é o nosso alimento, a Tua palavra é o nosso pão. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos a Tua palavra e vivermos a Tua palavra. É o desejo do nosso coração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, quero aqui agradecer ao nosso pastor Alessandro. Nosso pastor Alessandro, bem como a sua família, esposa e filhos, tem nos ajudado quando estávamos pastoreando. Sempre que precisávamos, ele corria para nos atender, e com certeza plantou no nosso ministério, e somos muito gratos por poder estar aqui hoje atendendo o convite do servo de Deus, e também conhecer os nossos irmãos que vamos junto morar no céu. Queridos, estamos diante de um culto missionário, onde a Igreja de Deus, ela celebra esse culto em adoração a Deus, fazendo referência à missão, porque de fato é a prioridade da igreja, disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer, infelizmente, será condenado, porque Deus justo é. Não cabe à igreja converter as pessoas, cabe à igreja pregar o evangelho, cabe à igreja anunciar a palavra, e o Espírito de Deus, o dono da palavra, aquele que inspirou a palavra, ele vai tratar com os corações e convencer os homens da salvação em Cristo Jesus. Amados, quando olhamos para esse texto que fala de Esdras foi um homem muito bem sucedido, um homem que Deus usou para o bem de Israel, para o bem de Jerusalém. Mas qual foi o segredo do sucesso de Esdras? Porque Esdras foi tão bem sucedido naquilo que fez, naquilo que Deus colocou em suas mãos. Diga comigo, Esdras tinha prioridades. Amados, o segredo de todo homem bem sucedido em Deus está nas suas prioridades, aquilo que ele colocou no seu coração. E diz o texto que o rei Xerxes, ele viu em Esdras um líder cheio de sabedoria, e Deus então desperta Xerxes para conduzir Esdras até Jerusalém, para ali ensinar Israel acerca da palavra de Deus. Mas diz o texto que Esdras agora está diante de um grande dilema. Que dilema é esse? Ele precisava chegar em Jerusalém,
esta trajetória levou 5 meses de viagem. E como caminhar diante com a distância tão longa, carregando tanto dinheiro, carregando tanto tesouro, e chegar ali bem, chegar ali são e salvo. Diz o texto que a boa mão de Deus estava sobre Esdras, de modo que o rei disse a ele: olha, tudo que você quiser, tudo que você desejar, nós te daremos. Então o que é que Esdras fez? Nós queremos riquezas, queremos prata, queremos ouro, queremos os vasos da casa do Senhor. Vamos para Jerusalém levar e vamos adornar a casa de Deus. Casa essa que já havia sido construída por Zorobabel quando foi para Jerusalém na primeira leva. E a casa de Deus estava lá, mas estava sem adorno, estava sem riqueza, estava sem tesouros. E agora Deus estava providenciando riqueza, tesouros e muita honra para a sua casa. E quem levaria? Esdras. Mas Esdras precisaria então de uma jornada de 5 meses para chegar ali. E quando Esdras se encontra diante desse dilema, diz o texto que Esdras ajunta o povo e diz ao povo: olha, vamos jejuar, capítulo 8, versículo 21, e vamos nos humilhar diante da face do nosso Deus, para pedirmos a nosso Deus caminho direito, primeiro, para nossos filhos, e segundo, para toda a nossa fazenda. Eu disse aos irmãos que Esdras tinha uma lista de prioridades. Qual era a sua prioridade? Primeira, confiar em Deus. Primeira prioridade de Esdras: eu confio em Deus para nos direcionar neste caminho. Segunda prioridade: se nós confiamos em Deus, então vamos aplicar a nossa fé. Uma coisa é dizer eu confio em Deus, outra coisa é aplicar a fé que eu falo, outra coisa é colocar em prática aquilo que eu digo aos outros. Fácil é dizer às outras pessoas: confia em Deus, acredita em Deus, tenha fé em Deus. Mas nós precisaremos também colocarmos a nossa fé em prática. Se eu sei dizer aos outros confia em Deus, haverá um momento que eu precisarei colocar em prática aquilo que eu digo aos homens. Aleluia. E quando olhamos para Esdras, capítulo 7, se voltarmos um capítulo atrás, versículo 10, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar Israel em todos os seus estatutos e os seus direitos. Preste bem atenção. Esdras tinha preparado o seu coração. E qual que era a sua prioridade? Buscar a lei do Senhor. A sua segunda prioridade: cumprir aquilo que ele buscou e depois ensinar aos homens. Irmãos, o sucesso de todo homem e de toda mulher de Deus está primeiro em buscar ao Senhor, buscar a Deus, buscar a sua palavra, buscar a sua vontade. E uma vez que eu a encontro, então eu vou aplicar a sua palavra em mim. Então eu vou viver esta palavra. Eu vou fazer com que esta palavra seja uma verdade na minha vida. E se eu faço com que esta palavra seja uma verdade na minha vida, Deus vai me destacar entre os homens. Deus vai fazer com que as pessoas me vejam. Deus vai me fazer ser notado. E foi isso que o rei viu. O rei viu um homem ilustre. O rei viu um homem que tinha a sabedoria de Deus. E o rei disse: é você que vai liderar este povo, é você que vai conduzir este povo, é você que vai levar o tesouro a Jerusalém. Por quê? Porque eu vejo em você a sabedoria de Deus,
Eu vejo em você a unção de Deus. Por quê? Porque você buscou a Deus e você aplicou a palavra de Deus em sua própria vida. Amados, Esdras aplicou a palavra de Deus em sua própria vida. Eu anotei um texto aqui, quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo, capítulo 4, versículo 15 a 16. Paulo disse assim: Timóteo, medita nessas coisas que eu te instruí. Perceba que esta também era a prioridade de Esdras: buscar a lei de Deus e cumprir a lei de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo, capítulo 4, 15 a 16: medita essas coisas que te instruí e ocupa-te nelas, ou seja, aplica na sua própria vida a lei de Deus, aplica aquilo que você foi instruído, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que ponte podemos fazer nisso a respeito de missões? Queremos ganhar muitas almas para Jesus. Quantos não querem ganhar muitas almas para Jesus? Todos queremos ganhar almas para Jesus. Todos queremos que a igreja de Deus esteja abarrotada de pessoas. Não é assim o nosso desejo? Sim, desejamos que a igreja, que não haja lugar, que não haja cadeira suficiente. Desejamos que haja pessoas para fora, se espremendo para entrar. Esse é o nosso desejo, ou não é o nosso desejo? Sim. Mas como que isso vai acontecer? Primeiro, você vai buscar a lei de Deus. Segundo, você vai meditar, você vai se ocupar na lei de Deus. Você vai aplicar a lei de Deus em teu coração. Porque quando você faz isso, capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 15 diz: o seu aproveitamento será manifesto a todos. Todos vão olhar para você e vão ver verdadeiramente: este crente é crente de verdade. Verdadeiramente, este pregador cumpre aquilo que ele fala, cumpre aquilo que ele prega. Eu vejo Deus nele, eu vejo Deus nela. Por quê? Porque ele não só fala, ele vive. Então as suas palavras têm autoridade, então as suas palavras têm validade, e as pessoas querem estar perto de você. A Bíblia diz que Jesus, quando estava pregando o seu sermão, capítulo 7 de Mateus, diz que as pessoas se espremiam para ouvi-lo. Por quê? Porque ele ensinava como tendo autoridade. Queridos, quem é que ensina como tendo autoridade? É todo aquele que vive o que prega, é todo aquele que pratica o que fala, é todo aquele que busca cumprir a lei. Amados, como é maravilhoso quando você está perto de alguém que cumpre aquilo que vive, porque você sabe que nele não há mentiras. Então, quando ele diz alguma coisa, você recebe. Agora, imagine um vendedor que está vendendo um carro de uma certa montadora, mas você olha para o carro dele, é de outra montadora. O que você vai imaginar? Se você está dizendo que esse carro é tão bom, por que você está usando um carro de outra montadora? Se você está tentando me vender algo tão maravilhoso, por que você está usando outro veículo de outro fabricante? Não acredito que esse carro seja tão bom. Amados, mas quando olhamos para Esdras,
Esdras aplicou nele a palavra, e por aplicar nele a palavra, o rei viu que havia em Esdras sabedoria de Deus, e o rei o escolheu para ir a Jerusalém, ensinar a lei de Deus e levar os tesouros para adornar o templo. Mas aí Esdras, irmão, ele disse ao rei, no capítulo 8 que lemos, Esdras disse: eu disse ao rei, a mão de Deus é sobre nós para nos livrar. Capítulo 22, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defender do inimigo, porquanto tinha falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, e a sua força e a sua ira para todos que o deixam. Esdras falou ao rei: rei, a mão de Deus é conosco. Talvez o rei disse: quantos cavaleiros você quer que eu destaque para guardar vocês nesta viagem? Mas aí Esdras, talvez cheio de alegria por ver todo o favor de Deus sobre ele, Esdras falou assim: não precisa não, rei. O mesmo Deus que me abençoou com todas essas riquezas é o mesmo Deus que vai nos guardar no caminho. Mas aí, quando passou aquele momento de alegria, Esdras falou assim: o que eu falei? O que eu falei? Queridos, isso é muito interessante, porque quando nós estamos muito alegres, porque estamos desfrutando das bênçãos de Deus, nós às vezes não medimos o que falamos e não medimos as consequências do trajeto ou da viagem que precisamos. Esdras não mediu nada daquilo. Ele só disse: se Deus está me abençoando desse jeito, se todos os príncipes estão nos abençoando desse jeito, se temos recebido tanto tesouro deste jeito, o mesmo Deus que nos abençoou vai nos guardar. Não se preocupa não, ó rei. Mas aí caiu a ficha. E agora, irmão? E agora? O que fazer? Eu me lembro de uma situação que eu estava em casa, tranquilo e sossegado, e um irmão ligou para mim e disse: pastor Eli, vai na casa de uma irmã, ajudar ela lá que está precisando de uns conselhos. E eu achei que era só um conselho, né, irmão? Achei que era só um conselho. E eu cheguei lá, irmão, mas não era só um conselho. Essa senhora, que até então não era cristã, mas tinha conhecimento do evangelho, queria a todo custo dar cabo da sua vida. E quando eu cheguei lá e vi aquela situação, eu falei assim: rapaz, aquele irmão aprontou uma comigo, hein? E tentamos ali contornar a situação, e a moça não queria aceitar o conselho, e a gente tentando, e a moça cada vez mais querendo tirar a sua vida e projetando a morte para ela. E eu disse para ela assim: irmã, quando você começa a trabalhar, o patrão paga o mês adiantado? Ela disse assim: não, você tem que trabalhar um mês e depois ele paga. Então você acredita que daqui um mês você vai receber, não é? E você trabalha um mês inteirinho sem dinheiro, não é assim? Então vamos fazer um negócio. Eu não tinha mais o que fazer, irmão. Eu estava igual Esdras. Eu estava falando já sem nexo mais. O rei diz: quantos soldados você quer? Ele disse: eu não preciso de soldado, porque o mesmo Deus que me deu riqueza é o mesmo Deus que me guarda. Aleluia. E eu já estava desse jeito, já sem argumento já. E eu disse assim: olha, irmã, vamos fazer um trato aqui, eu e a senhora. Nós vamos fazer um trato, eu, a senhora e Deus. Não se mata agora não, só daqui um mês, tá bom? Eu não tinha mais o que fazer, irmão.
Aí eu disse assim: do mesmo jeito que a senhora recebe um salário só daqui um mês, a senhora vai aguardar um mês para a senhora, se Deus não te visitar dentro desse um mês aí a senhora está livre para fazer o que quiser. E eu disse para ela: então vamos fazer esse acordo aqui. Está eu, a senhora, está a sua mãe, está o seu pai como testemunha aí, que já eram idosos, né? E daqui um mês a gente conversa, tá tudo certo? Tá tudo certo. Ela aceitou aquilo e eu falei assim: meu Deus, vai ser um mês de oração. Vai ser um mês de oração, um mês de jejum. E de fato foi, irmão. Irmão, eu não conseguia dormir e nem acordar sem pensar naquilo que eu falei. E orando, e jejuando, em uma situação difícil. E quando deu um mês, a mulher liga para mim, chorando. E eu disse assim: amém, quem é? É a irmã tal, que queria se matar e tal. Ah, irmã, como é que está a sua situação agora? Eu vou me matar mesmo. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu, irmão? Deu um mês hoje, daquele dia que a gente fizemos um acordo, lembra? Se eu lembro. Então, eu fui mandado embora do emprego hoje. Esse Jesus, a minha situação piorou. Aleluia. Eu não tinha o que dizer, irmão. Eu disse assim: vamos fazer o seguinte, irmão, não se mata agora não, vamos para a igreja. Se Deus não falar contigo lá, aí a senhora está livre. Passei na casa dela, eu e minha esposa pegamos ela, levamos ela para a igreja. E aquele dia Deus enviou uma diaconisa lá de Campo Limpo. E essa diaconisa falou tudinho que aquela mulher estava vivendo. Ela não sabia de nada, não conhecia aquela mulher. E aquela mulher saiu com a alma lavada. Com a alma lavada, renovada. O espírito da morte saiu do coração dela. E ela saiu feliz. E com o decorrer dos dias, uma nova porta se abriu. E às vezes eu passo por ela e eu sempre vejo ela com um sorriso na cara, porque Deus é Deus que ouve a oração, Deus é Deus que ouve o jejum, Deus é o Deus que ouve o clamor, Deus é Deus que ouve. Amados, haverá situações que nós deveremos aplicar aquilo que pregamos e falamos. Haverá momentos, haverá situações de constrangimentos, que nós viveremos tanta bênção de Deus, que viveremos constrangidos, e não conseguiremos pedir nada mais para ninguém, mas diremos: tudo que precisarmos a partir de agora, Deus vai nos dar. Aleluia. E a partir de ali, irmão, você vai ter que confiar em Deus de verdade. Glória. Esdras não tinha mais condição de pedir nada ao rei, e ele estava com vergonha de pedir. Então ele disse: vamos orar e vamos jejuar, porque a viagem é longa, é 5 meses de viagem. Versículo 31 diz: os inimigos que nos armaram ciladas no caminho. Perceba que mesmo jejuando e orando, veio inimigos no caminho e armaram cilada para eles. Mas a mão de Deus se moveu em favor deles. A mão de Deus se moveu. Por quê? Porque eles confiaram no Senhor. Vamos aplicar aquilo que temos pregado. Vamos aplicar aquilo que temos ensinado. Não há recurso na terra. Não há soldados na terra. Vamos confiar nos soldados do céu. A nossa irmã aqui leu um texto de Jacó, que Jacó viu os exércitos de Deus. Jacó estava voltando para sua casa, e o seu irmão estava vindo contra ele para o receber com 400 homens. Será que ele ia dar boa-vinda para Jacó? Como que alguém que vai te receber com 400 homens armados?
Será que é boa-vinda? Não, não é boa-vinda, é assassinato, é chacina mesmo. Mas diz o texto que a nossa irmã leu no livro do Gênesis, que Jacó teve um encontro com os exércitos de Deus. Os anjos de Deus estavam no meio do caminho. Ei, meu querido, os exércitos de Deus estão acampados ao redor daquele que teme ao Senhor, para o guardar e para o livrar. Queridos, perceba a ordem de prioridade de Esdras quando ele orou. Capítulo 8, versículo 21. Para pedirmos caminho direito, primeiro para nós e para nossos filhos. Primeiro para nós e para nossos filhos. Deus primeiro nos guarda e guarda nossos filhos, e para todas as nossas fazendas. Perceba que não é errado orar: Deus guarda a minha casa, Deus guarda meu carro, Deus guarda os meus bens, não permita que o vendaval leve o meu telhado. Não é errado orar, mas primeiro, Deus, não permita que esse vendaval mate os meus filhos, mate a minha família. Não permita que este acidente nos prejudique fisicamente, que venhamos morrer. Não, Deus, guarda primeiro o nosso corpo, guarda primeiro a nossa alma, e depois livra os nossos bens, livra o que nos deste, dá proteção às nossas riquezas. Ordem de prioridade, ordem de prioridade. Quando temos esta ordem de prioridade, primeiro os homens, primeiro a família e depois os bens, então Deus vem nos ajudar. Aleluia! Então Deus vem nos ajudar. Há situações que nós colocamos o coração nos bens, e Deus permite que os bens sejam levados. Mas se você não colocar o coração nos bens, Deus vai guardar os seus bens. Aleluia! Se você colocar a ordem de prioridade, Deus primeiro nos guarda. Papai. Primeiro guarda os nossos filhos. Aleluia. Depois guarda os nossos bens. Glória. Deus, precisamos chegar lá seguros. Precisamos chegar lá com todos os nossos filhos vivos, e também com as riquezas, e também com os tesouros. Primeiro a família, primeiro a casa, primeiro a integridade física, depois os recursos, depois os tesouros. Ordem de prioridade. Primeiro busca a Deus, primeiro aplica a palavra, primeiro ama a família, primeiro ama os filhos, e depois a riqueza. Você vai zelar, você vai cuidar, e a bênção de Deus não vai faltar na tua casa, a bênção de Deus não vai faltar na sua família, a bênção de Deus não vai sair do seu celeiro. Por quê? Por causa da ordem de prioridade. Quando Deus, capítulo 3 do livro de 1 Reis, apareceu para Salomão em uma noite, ele disse assim: Salomão, pede o que você quer, que eu vou te dar. Salomão, qualquer coisa que você quiser, eu vou te dar. Salomão, tudo que você desejar, eu vou te dar. Meu Deus, eu tenho um ditado no meu coração. Isso é para mim: pedir uma benção com fome é jogar fora o pedido, porque você já vai pensar logo no hambúrguer, e aí o pedido você perde. É isso que você quer? Você tem certeza? Eu tenho certeza que eu quero esse hambúrguer, mas eu poderia te dar a rede de hambúrgueres. Não, eu só quero um hambúrguer. E você então, por causa do seu estômago, você perde toda a bênção. Diz o texto que Salomão disse assim para Deus: Deus,
Primeiro eu te agradeço por estar no trono, no lugar do meu Pai. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Bendito a tua fidelidade. Aleluia. Agradeça. Não se precipite em pedir nada ao Senhor. Primeiro agradeça. Primeiro agradeça. Aleluia. Primeiro adore, primeiro reconheça que Ele é fiel contigo. E você não chegaria aqui se não fosse pela vontade dEle. Então Salomão agradeceu. Obrigado, Deus. Depois Salomão olhou para ele. Puxa vida, quem eu sou perto do meu pai? Meu Deus. Olhou para a sua fragilidade. Deus, eu sou uma criança. Eu sou pequenininho. Deus, eu facilmente serei enganado. Facilmente eu errarei por conta da minha inexperiência. Então, Deus, eu preciso de cuidar desse povo. Ordem de prioridade. Primeiro povo. Primeiro povo. Primeiro povo. Senhor, Esdra, dá-nos caminho seguro para nós e para nossos filhos. Primeiro povo. Primeiro o povo. Deus, eu preciso de julgar bem esse povo. Deus, eu preciso de entrar. Eu preciso de saber entrar e saber sair diante desse povo. Deus, eu não quero errar com esse povo. Deus, eu não quero falhar com esse povo. Me dá sabedoria. Diz o texto que Deus se agradou tanto daquilo, que Deus disse: olha, porque você não pediu riqueza. Todo rei pede riqueza, mas você não pediu riqueza. Porque você não pediu a morte dos seus inimigos. Todo rei pede que os seus inimigos sejam mortos, mas você não pediu a morte dos seus inimigos. Todo rei pede glória, fama. Você não pediu glória nem fama. Tudo que você não pediu, eu vou te dar. Tudo que você não buscou, eu vou te dar. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou te dar fama. E o que você pediu, eu vou te dar tão grandemente, que antes de você não houve, e nem depois de você haverá um homem tão sábio quanto você. Prioridade. Qual é a sua ordem de prioridade? Esdra foi bem sucedido, porque priorizou primeiro a buscar a Deus. Aleluia. Depois priorizou aplicar no coração a palavra. E depois que ele aplicou no coração, Deus o honrou diante do rei. E depois que ele foi honrado diante do rei, ele disse: eu vou tranquilo para Jerusalém. Mas ele viu que o caminho não era seguro. E agora? Então vamos tornar a aplicar a nossa fé. Vamos orar ao Deus que é a nossa proteção. E vamos aplicar a fé. E Deus vai nos ajudar. Aleluia. Irmãos, e eles receberam o caminho seguro. Queridos, imagina, irmão. Imagina. Alguém descobre que o pastor Alessandro está com R$1 milhão na casa dele. Glória. E ele vai precisar levar esse R$1 milhão lá para o Rio Grande do Sul, de carro. Será que ele vai tranquilo? Não vai. Principalmente se for dinheiro em espécie, né? Não vai tranquilo. Será que alguém não vai descobrir que ele tem dinheiro? Será que ninguém vai bater um fio? Será, olha, tá passando um carro aí, um carro milionário. Mas assim era com Israel.
assim era, muito dinheiro, muita riqueza. Mas ele disse: Deus se moveu pelas nossas orações. Aleluia. Amados, o que eu quero concluir com esta palavra que eu estou encerrando: quando priorizarmos não números, mas priorizarmos almas, vidas, Deus continuará nos honrando. Irmãos, eu tenho certeza que todos aqui defendem a bandeira do Ministério de Perus. Eu sou o principal deles, porque a minha vida toda eu sou desse ministério. Nasci e cresci nesse ministério. Mas a bandeira do Evangelho é muito maior que a bandeira do Ministério de Perus. Tem tantos ministérios muito maiores do que o nosso, mas a bandeira do Evangelho é maior do que esses ministérios. Carregue a bandeira de Cristo, priorize almas, e Deus vai honrar. E aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Amém? Fique com essa palavra, e que o Espírito Santo continue falando em cada coração. Agradeço a oportunidade de povo ao nosso pastor. Glória a Deus. Que Deus abençoe o pastor Eli por esta boa palavra. Ele vai voltar mais vezes, aleluia, para estar ministrando. E esse Deus continue abençoando pastor Eli, toda a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.